Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vai você? Belezinha? Eu vou bem também, obrigado por perguntar. Para fechar nossa matéria de termodinâmica, a gente fala agora sobre as máquinas térmicas e a segunda lei da termo. Coisas que estão bem ligadas, assim, tanto a máquina térmica, a segunda lei da termodinâmica falam a respeito das máquinas térmicas. E de antemão, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica é um motor. É algo que você dá calor, dá energia em forma de calor, ele te dá um trabalho. É como se você ligasse o motor do carro e se você fornecer calor através da combustão da gasolina, o carro te levasse para algum lugar e é o que acontece. É por isso que o motor do carro é uma máquina térmica. É um motor que funciona através de uma coisa chamada ciclo de Otto, de diesel. Ciclo de Otto, perdão. Ciclo de diesel são motores de caminhão que funcionam com outro esquema. Mas vamos lá. As máquinas térmicas elas tiveram um processo fundamental aí para moldar a nossa história e a forma como nós vivemos, né? A primeira revolução industrial ela veio através da produção em massa, e o que possibilitou essa produção em massa foram as máquinas térmicas. Inclusive o Carnot, que é o cara que nós vamos estudar aqui, ele não era físico, o Carnot ele era engenheiro. Então as máquinas térmicas elas vieram antes e a explicação que nós temos para elas vieram depois. Então primeiro nós tivemos as máquinas térmicas, a invenção da máquina térmica, a máquina térmica funcionando, para depois vir alguém e explicar sobre a máquina térmica. A termodinâmica, quem estuda isso é a física estatística, né? E hoje a física estatística é a física mais bem consolidada que tem. O Einstein falou, olha, no tempo dele, né? Nós podemos mudar o eletromagnetismo, nós podemos mudar a cinemática, a mecânica de Newton, mas ninguém ouse tocar na termodinâmica, dizer assim, porque é a física mais correta que nós temos. Então hoje, em termos de consolidação, é a área da física mais bem consolidada, que melhor consegue explicar os seus fenômenos. E como eu disse, ela veio através de um processo histórico. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar na expressão cavalos de potência. E tu imagina, como assim um carro tem um cavalo de potência? Não, porque durante o surgimento dessas máquinas térmicas, a pequena burguesia começou a vender aos produtores essas máquinas, né? E quando ele chegava para um pequeno produtor, ele falava o seguinte, olha, essa máquina aqui, ela é capaz de fazer o trabalho de 2 cavalos seus. Então, se antes ele tinha um cavalo girando uma roda para poder moer a cana, por exemplo, ele não vai mais precisar do cavalo, agora ele tem uma máquina que faz o trabalho de um cavalo. Então, tem máquinas que fazem um trabalho de 150 cavalos. E essa expressão, ela ficou consolidada, né? O horsepower. E nós usamos ela até hoje. Então vou te explicar basicamente o que é uma máquina térmica e o que diz a segunda lei da termodinâmica. Isso daqui é uma máquina térmica. A máquina térmica, ela tem uma fonte quente, é onde você doa o calor. Então se você pensar num trem a combustão interna ou externa, a fonte quente é você pensando no carvão, lá na Maria Fumaça. Então eu queimo o carvão, eu tenho uma TQ, que é uma temperatura quente. Eu dou esse calor para a máquina, então a máquina ela recebe um calor da fonte quente, eu vou chamar esse calor é o calor da fonte quente. Então ele recebe um calor da fonte quente, a máquina. Parte desse calor vira trabalho. E o que não vira trabalho? O que não vira trabalho é jogado fora. Aquilo que não vira trabalho vai para a fonte fria. Então vou chamar de QF aqui, o calor da fonte fria. Professor, o que seria uma fonte fria? Então é só você pensar. Pensa no motor do carro. A fonte quente é a temperatura interna do motor, a temperatura com que o motor está queimando a gasolina. E a fonte fria é a temperatura do escapamento, a temperatura ambiente. Então o calor entra no motor, aquilo que é aproveitado, aquilo que é usado, vira trabalho, e o que não é utilizado é jogado fora. É por isso que você colocar a mão por trás do escapamento, toma cuidado, você pode ter uma queimadura séria, você vai sentir sua mão esquentando um pouco, porque nem todo o calor
que é gerado, que é produzido, ele consegue ser aproveitado em forma de trabalho. E isso não é uma limitação tecnológica, não é porque um homem não sabe fazer engenharia, não é porque um homem não consegue produzir uma máquina boa. Isso daqui é uma lei física, é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que não existe uma máquina térmica ideal. Não existe uma máquina térmica capaz de transformar toda a energia que ela ganha em trabalho. Poxa, seria excelente. Eu dou 1000 joules de energia para a máquina e eu tenho um trabalho de 1000 joules. Isso seria excelente, seria fenomenal. Mas infelizmente não é o que acontece. Existe uma limitação física, nós já vamos entender porque existe essa limitação física, que nenhuma máquina térmica pode ser ideal. Nenhuma máquina térmica é capaz de transformar toda a energia que ela recebe em trabalho. Se fosse possível, nós teríamos uma máquina ideal, mas não é. Então a segunda lei da termodinâmica diz que basicamente não existe máquina ideal. Diz que eu tenho que jogar alguma coisa fora. Mas observa que tudo que entra tem que sair, né? Então tá entrando calor, tá saindo calor e trabalho. Então o calor da fonte quente, ou ele vira trabalho, eu vou chamar trabalho de W, de work, ou ele é jogado fora através da fonte fria. Então a máquina ideal, como eu disse, a máquina ideal ela não existe. Tudo na física que é ideal é algo que é idealizado, certo? E uma coisa que é idealizada, ela só existe no mundo das ideias, só existe na sua cabeça. A máquina ideal, ela não existe. Nada ideal existe. O que seria a máquina ideal? A máquina, nós vimos lá no primeira parte aí, que o calor total que é dado, que eu chamei de calor da fonte quente, ou ele vira trabalho, ou vai para a fonte fria, ou ele é jogado fora. E eu disse, olha, se nós não jogássemos nada fora, tudo que eu dou viraria trabalho, tudo que eu dou viraria movimento, né? Conseguiria fazer um movimento com esse motor. Então, uma máquina ideal seria aquela que não jogasse nada fora. Uma máquina ideal é aquela que todo o calor que eu forneço vira trabalho. Essa daqui é uma máquina ideal. Lembrando que ideal não existe. Escrevendo matematicamente, eu posso escrever até assim, né? Não existe uma máquina ideal. Mas se ela existisse, o rendimento dela, a eficiência dela, e nós vamos tratar a eficiência através dessa letrinha grega. Parece um N, mas é um eta, tá bom? É um N com a perninha esticada. A eficiência da máquina térmica é 100%, ou seja, é 1. Tudo bem? 100%, 100%, 100 dividido por 100 é 1. Mas, o que é uma máquina eficiente? Uma máquina eficiente é a máquina que pega todo o calor e transforma em trabalho. Ou seja, quanto mais ela pegar o calor e transformar em trabalho, mais eficiente ela vai ser, certo? Então, essa eficiência da máquina térmica, ela pode ser dada pelo trabalho que ela executa, dividido pelo calor que ela recebe. Tudo bem? Então, se todo o calor que ela recebe virar trabalho, ó, eu vou ter 1 aqui e vou ter 100%. Se eu dou 100 joules de calor e ela realiza um trabalho de 80, ou seja, jogou 20 fora, certo? Qual é a eficiência dessa máquina térmica? Essa máquina térmica ela tem uma eficiência de 80%, porque de toda a energia que ela recebe, apenas 80% vira realmente trabalho, realmente eu posso utilizar. E dá até pra gente brincar um pouquinho com essa equação aqui, olha, porque nós vimos que o calor da fonte quente é o trabalho mais o calor da fonte fria, certo? Então eu posso falar que eu pego esse calor da fonte fria e jogo para cá, ele vem negativo. Eu posso falar que o trabalho ele é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E eu vou substituir isso aqui dentro. Eu vou ter que eta, que é a eficiência, rendimento. A palavra rendimento, a palavra eficiência, eles são muito parecidos aqui. É o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, que é o trabalho, dividido pelo calor da fonte quente. Eu posso deixar isso até um pouquinho mais bonito. 1 menos o calor da fonte fria
dividido pelo calor da fonte quente. Então eu posso calcular o rendimento assim, eu posso calcular o rendimento assim, e dá no mesmo. Tá bom? Na verdade não são duas equações, é uma equação só. Só que a gente brincou um pouquinho com ela. Professor, o senhor disse que não existe máquina térmica ideal. Não existe máquina térmica capaz de transformar todo o calor que ela recebe efetivamente em trabalho. Mas se existisse, assim, a melhor máquina que nós conseguimos fazer, ela deveria operar em qual ciclo? Olha, a melhor máquina que nós conseguimos fazer, e ela não existe, mas teoricamente essa é a melhor máquina capaz de ser feita pelo ser humano, que nós não conseguimos fazer também, ela também não existe. É uma máquina que opera através do ciclo de Carnot. Todas as transformações das máquinas térmicas são transformações cíclicas, tudo bem? Porque o motor precisa fazer um movimento cíclico. Então, o ciclo de Carnot é um ciclo que ele opera entre duas isotermas. Então, aqui em vermelho eu tenho uma transformação isotérmica. Lembrando que isotérmico significa temperatura igual, tá bom? E ali embaixo de C para D eu também tenho uma isotérmica. Em roxinho aqui, olha, de B para C e de D para A, eu tenho uma transformação adiabática. Então, o ciclo de Carnot ele é composto de duas transformações isotérmicas e duas transformações que são adiabáticas, certo? Só lembrando, ó, essa temperatura aqui de cima é uma só. Tanto o ponto A quanto o ponto B estão à mesma temperatura, que são na isoterma. E o ponto C e o ponto D, eles também estão na isotérmica. Então, toda máquina térmica funciona sempre no sentido horário. Então, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. E repete isso para sempre, forever and ever. E o legal e interessante é que o trabalho de uma máquina térmica é a área que existe no interior desse gráfico aqui, ó. Sempre que você quiser saber o trabalho efetivo, né, o trabalho que essa máquina realiza, é a área no interior dessa curva fechada. Aqui você tem o trabalho. Claro que essa curva é uma curva muito complicada, vocês não vão aprender a calcular a área dela aqui nesse curso. Não cabe para o ensino médio de ensinar isso, mas a gente consegue, através de umas deduções, o Carnot, ele viu que o rendimento dessa máquina térmica, do ciclo de Carnot, ele pode ser dado como 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembrando que essas temperaturas aqui, elas têm que estar em Kelvin. Se não tiver em Kelvin, não rola, não funciona. Então, o rendimento do ciclo de Carnot é esse, ó. O rendimento, o eta, é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Olha por que o rendimento ele não pode ser 100%, né? Para que o rendimento fosse 100% aqui, eu deveria ter um zero aqui em cima. Eu deveria ter que a temperatura da minha fonte fria fosse zero, o zero Kelvin, ou o nosso zero absoluto. E é impossível se chegar ao zero absoluto. E você jamais faria uma máquina térmica que a temperatura da fonte fria fosse zero. Você gastaria tanta energia para fazer a temperatura ser zero, ou muito perto de zero, que não seria eficiente essa máquina sua, sabe? Você precisaria dar muito mais energia para manter algo a zero Kelvin do que ele realmente te daria de trabalho. Então, como que eu calculo o rendimento de uma máquina no ciclo de Carnot? Esse rendimento eta é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Como eu adiantei ali para você, o trabalho realizado por um ciclo qualquer, ele é simplesmente a área no interior desse ciclo, né? Então aqui eu tenho um ciclo, ó, A, B, C, D. Está no sentido horário, porque máquina térmica tem um sentido horário. Tudo bem? E eu quero saber qual o trabalho que essa máquina térmica ela executa. Repare que aqui eu tenho duas transformações isobáricas e duas transformações isoméricas. É um ciclo que ele pode acontecer. Então, se eu calcular a área aqui, olha, e essa área é fácil de calcular, porque é um retângulo,
a área é um equivalente numérico ao trabalho realizado por esse gás. E por último a gente vai falar da máquina frigorífica. O que é uma máquina frigorífica? Uma geladeira, um ar-condicionado é uma máquina frigorífica. Então você pode pensar no ar-condicionado. A temperatura, quando o ar-condicionado começa a funcionar, a temperatura do interior do ambiente está menor do que a temperatura exterior do ambiente, certo? Então, o que deveria acontecer? O calor, ele flui naturalmente do corpo que tem a maior temperatura para o corpo que tem a maior temperatura. Então, o que deveria acontecer é que o calor deveria vir da fonte quente para a fonte fria. Mas não é isso que acontece. O que o ar-condicionado faz? Ele retira o calor da fonte fria. Então ele retira o calor da fonte fria, chamada de QF, certo? E aonde ele joga esse calor? Na fonte quente. Só que ele não faz isso de graça. Para que o ar-condicionado funcione, você precisa ligá-lo na tomada. Então você precisa dar energia para que ele funcione. Você precisa fornecer um trabalho. Então, se antes eu recebia trabalho, nesse caso, eu tenho que doar trabalho para que ele funcione. E funcione bem, tá? Então, o calor... Então, quando eu tenho um calor que sai da fonte fria, mais o trabalho que eu dei, isso vai ser depositado na fonte quente. Então, o que o ar-condicionado faz? Ou a geladeira faz? Ele pega o calor que existe na fonte fria e joga na fonte quente, mas ele faz isso através de um trabalho. Ele executa um trabalho para poder fazer isso. Você já deve ter visto no desenho Tom e Jerry, quando o Tom deixa a geladeira aberta para deixar a casa gelada. Aquilo é uma mentira. Porque pensa, se eu abro a porta da geladeira, o calor... O que a geladeira faz? Pega o calor da fonte interna e joga para fora, né? Se ela estiver fechada, a parte de dentro vai ficar geladinha e as costas da sua geladeira vai ficar quente. É por isso que sua mamãe coloca seu uniforme para secar atrás da geladeira. Mas se eu abro a porta da geladeira, a parte interna e a externa é a mesma. Então a geladeira vai pegar calor de dentro da cozinha e vai jogar esse calor que ela pegou, mais o trabalho que ela teve para fazer isso, ainda para dentro da cozinha. Então deixar a porta da geladeira aberta não deixa o ambiente mais gelado, muito pelo contrário. Deixar a porta da geladeira aberta deixa o ambiente mais quente. E o rendimento dessa máquina frigorífica vai ser o calor que ela retira da fonte fria, né? Dividida pelo trabalho. Então, se ela deu 100 joules e conseguiu tirar 100 joules de calor, coisa que não acontece, é impossível, o rendimento dela vai ser 100%. Mas se ela fornece 100 joules e retira 10 joules da nossa fonte fria, o rendimento dessa máquina térmica vai ser de 10%, tá bom? Então, só pra gente fechar, tem uma questão aqui que caiu na SpaceX, no exame de 2008. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo de termodinâmica com realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é 40%, então a gente vai anotando, né? O rendimento dessa máquina é de 40% de uma máquina que opera no ciclo de Carnot. Só que essa máquina que opera no ciclo de Carnot, ela opera entre as temperaturas de 27 graus Celsius, que é a temperatura da fonte fria, e 327 graus Celsius, que é a temperatura da nossa fonte quente. Durante o ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é 50 joules. Então, a nossa máquina X, ela joga fora, o calor que vai para a fonte fria é 500 joules. Então, o trabalho realizado nesse ciclo então vamos primeiro calcular o rendimento da nossa máquina, tá certo? Ela tem um rendimento de 40% de uma máquina que opera no ciclo de Carnot sob essas temperaturas. A primeira coisa que tem que fazer é passar essas temperaturas para Kelvin. E a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin e a temperatura da fonte Kelvin, da fonte quente, é 600 Kelvin. Ok?
Então o rendimento, que eu vou chamar de rendimento da máquina Y, é 1 menos 300 dividido por 600. Podemos cortar esses zeros. O rendimento da máquina Y é 1 menos meio, que é meio. O rendimento da minha máquina X é 40% desse rendimento, né? Então o rendimento da minha máquina, que problema que é 40% de NY. 40% é 40 sobre 100. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, 40 sobre 100. E posso simplificar 4 sobre 10 ou 2 quintos, né? Então isso daqui é 2 quintos de meio. Esse zero corta com esse. E o resultado é 1 quinto. Então essa máquina, na verdade, ela tem um rendimento de 1 quinto. 1 dividido por 5 é 0,2. Ou seja, o rendimento da minha máquina é de 20%. De todo o calor que essa máquina recebe, apenas 20% efetivamente se transforma em trabalho. E o que acontece com os outros 80%? Os outros 80% eles são jogados fora. Então aqui a gente já sabe, olha, quanto que foi jogado fora? 500. Então eu tinha um valor que foi dado, tirei 80%, isso virou 500. Qual que valor é esse, né? Então a gente faz a conta, olha. O calor que foi dado à fonte quente vezes 80%, 80% é 80 sobre 100, é igual a 500. Esse zero eu posso cortar com esse. Simplificando, ó, por 2 fica com 4 em cima e 5 embaixo. Multiplicando o cruzado, o calor dado à fonte quente. Então o calor que é dado à fonte quente é 625 joules, tudo bem? E desse calor, 20%, ou seja, 1 quinto, viram trabalho. Então o trabalho tem um rendimento de 20%. De todo o calor recebido, 20% viram trabalho. A questão pede o trabalho. Então vou fazer 20% de 625. E 20% nós vimos que é 1 quinto. O resultado é 125 joules, letra B. Então isso daqui é uma representação pictórica de como pode ser feito aqui a transformação, né, desse calor em trabalho, necessariamente. Então, eu tenho uma chaleira, eu vou esquentar a chaleira, o vapor vai sair daqui da chaleira, vai gerar essa roda, e com isso vai ferver a água do outro lado. Então, se eu aqueço a chaleira, eu dou energia, essa energia faz a água evaporar e faz a roda girar. E em consequência eu aqueço a água aqui. Eu poderia só aquecer a água direto, né? Mas você pode parar para pensar que isso daqui foi utilizado lá no início da Revolução Industrial para poder girar a roda de um trem. E é utilizado esse esquema ainda assim hoje em dia. Então as termoelétricas, seja ela a carvão, seja ela a energia nuclear, utilizam um sistema muito parecido com esse para gerar energia elétrica. A diferença é que na termoelétrica, aqui tem um dínamo que transforma essa energia cinética em uma energia elétrica. E essa daqui é uma representação do ciclo de Otto. O ciclo de Otto é o ciclo que a gente utiliza nos motores a gasolina, álcool, GNV, são motores do mesmo tipo. O ciclo diesel, ele é só um pouquinho diferente, e a principal diferença é que quando acontece essa compressão, olha, ele não precisa de uma faísca para poder queimar. Então, num carro, você tem as velas de ignição estão ali justamente para fazer essa faísca e queimar. No ciclo a diesel, como o motor diesel é um combustível bem pesado, quando você comprime ele pega fogo sozinho, sem precisar da vela de ignição. Então, aqui no ciclo 1 eu tenho o primeiro ciclo, que é o ciclo de admissão. Entra mistura rica de combustível e ar, tá legal? No início, quando o seu carro está desligado, isso não acontece automaticamente, então você precisa de um motor de ignição para fazer funcionar. Por isso quando você tem que ter uma bateria, se o carro não tiver bateria ele não liga,
e depois que ele ligar você não precisa mais da bateria, só para acender os faróis, pisca-alerta, etc. Então você injeta o combustível e o ar. Essa transformação é uma transformação isobárica, né? O volume aqui do... Perdão. Ela é livre, a pressão ela permanece constante, só o volume do pistão que vai aumentando, vai aumentando. E aqui embaixo, aqui você tem o eixo do girabrequim, é ele que gira o motor do carro. Depois você começa a ter uma compressão adiabática, então você comprime aquela mistura rica de gasolina e ar, até que chega um ponto que você dispara uma fagulha, você dispara uma faísca. Quando você dispara essa faísca em um combustível, ele explode. E você quer que ele exploda mesmo, você quer a explosão. E essa explosão vai gerar energia. E o pistão ele desce novamente, uma expansão adiabática. A gente fala que é uma expansão adiabática porque ela ocorre livre, né? É por isso que o motor ele utiliza óleo para lubrificar, para que isso aconteça da forma mais livre possível. Ocorreu essa expansão adiabática, a válvula ela se abre e todo aquele gás dessa explosão vai ser liberado, tudo bem? Então você vai tirar o gás do motor, a válvula de queima, e o seu motor está livre novamente para receber a mistura, e você tem o ciclo novamente. Então a gente fala que isso daqui é um motor a 4 tempos, porque ele utiliza de 4 transformações, e essas transformações elas são cíclicas, elas ficam se repetindo indeterminavelmente, né? A primeira é a admissão, a compressão, a expansão e o escape dos gases. Há motores que são motores a 2 tempos, são motores que só basicamente tem a admissão e a explosão e o escape ali em 2 tempos só. São motores que são utilizados em roçadeira, enfim, motos um pouco mais antigas. Mas os motores em geral são motores a 4 tempos. A diferença desse ciclo aqui para o ciclo diesel é basicamente que no ciclo diesel, quando você está fazendo essa compressão adiabática, você não precisa da fagulha. O diesel ele explode sem a fagulha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima aula.